Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade à playlist de Física Conceitual. Nessa aula nós vamos falar sobre o que é o efeito estufa, tá? Então pessoal, o efeito estufa, tudo começa, né, digamos assim, com o Sol, né? Então o Sol, nossa estrela aí, né, o Sol ele emite radiação que eu vou denominar radiação solar. Essa radiação solar, pessoal, o Sol emite em vários comprimentos de onda, em várias frequências, mas eu vou me restringir a basicamente a luz visível, né, do espectro, né? Falar somente aqui da luz visível, essa luz visível comparáveis a outras radiações que vamos discutir ao longo dessa exposição dessa aula. A luz visível ela tem altas frequências e baixos comprimentos de onda. Bem, essa radiação solar, né? Então, ela sai do Sol, né? Viaja a velocidade da luz, aí basicamente c, né? Que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E ela chega até as camadas mais altas, né, da nossa atmosfera. Nessas camadas mais altas, né, existem gases. E esses gases, né, na sua grande maioria, essa radiação solar, esses gases são transparentes, né, para a radiação solar. O que significa dizer? Significa dizer que a radiação solar que chega nas camadas mais altas da nossa atmosfera, a radiação solar simplesmente passa por esses gases como se não houvesse nada, né? Então os gases, apesar de estarem presentes nessas regiões, eles não afetam em nada a radiação solar. Significa dizer que eles são transparentes para essa radiação, tá? Então o Sol, né, atinge a nossa Terra e a nossa atmosfera, e o processo de condução de calor do Sol até a Terra, né, já que é uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo, é basicamente o processo denominado de irradiação, tá? Bem, quando essa radiação solar passa pela atmosfera, né, e ela vai atingir o nosso solo, né, já que a atmosfera é transparente, essa radiação solar é transparente para os gases que se encontram na atmosfera, então ela atinge o solo. Ao atingir o solo, você tem a radiação, ela começa a atingir animais, plantas, casas, edifícios, né, estradas e etc. Então tudo que está presente no solo, né, na superfície terrestre, vai receber essa radiação solar. E aí esses objetos, esses animais, essas plantas, né, alguns deles irão, em geral, em suma, né, eles irão absorver e refletir a radiação, né? Então, no caso dos animais, boa parte dos animais eles recebem o calor, né? Utilizam esse calor para aquecimento corporal, seu metabolismo, etc. E aí, naturalmente, essa radiação absorvida, né, a radiação solar absorvida por esse ser vivo, depois o próprio ser vivo ele emite, né, ele absorve essa radiação e também emite já uma outra radiação com uma energia inferior, né? A radiação que chega solar, ela tem uma alta frequência, uma parte dessa energia o próprio corpo do animal absorve e a outra ele vai refletir. Essa reflexão, né, é em geral para uma energia, uma onda de energia menor, tá? E aí, se ela tem uma energia menor, ela tem uma frequência menor e um comprimento de onda um pouco maior, tá? Então, basicamente, alguns desses seres e objetos, né, absorvem e refletem a radiação, tá? Essa radiação absorvida e refletida eu vou denominar como sendo radiação terrestre, tá? Essa radiação terrestre, ela basicamente, boa parte dela se encontra aí na faixa do infravermelho, né, que você tem baixas frequências e altos comprimentos de onda. Perceba que a radiação terrestre ela tem características distintas da radiação solar. Então a radiação solar, se você pega o espectro visível, ele tem uma frequência maior do que o infravermelho, que tem uma frequência menor. E já o comprimento de onda é inferior em relação ao infravermelho, a radiação solar, tá?
aqui na infravermelho tem comprimento de ondas mais altos. Então essa é a característica da radiação terrestre. Tá? Então quando você absorve e reflete parte dessa radiação que chega solar, né? Quando ela interage com esses objetos, animais, plantas, casas, etc., essa radiação eu vou denominar de radiação terrestre. Bem, quando esse processo de absorver e refletir é ele que gera, é ele que provoca o aquecimento, né? Porque essa radiação terrestre ela vai ser propagada por ondas, né? Ondas na faixa do infravermelho, são ondas de calor, e basicamente essas ondas que provocam o aquecimento do meio na qual essas ondas estão se propagando, tá? E aí, para a nossa região, esse aquecimento, né, por exemplo, a temperatura média da nossa superfície aqui da região norte do Brasil, né, gira em torno de uma variação de temperatura ao longo do dia de 25 a 30 graus Celsius. Tá? Então, é basicamente esse aquecimento aí que é provocado através da radiação que chega do Sol e interage aí com todos os objetos e animais que se encontram na superfície da Terra. É esse aquecimento, pessoal, que nós denominamos, né, nós chamamos esse aquecimento de efeito estufa. Tá? Então, o efeito estufa, basicamente, ele é a interação da radiação proveniente do Sol, né, com esses seres e objetos aqui no solo, né? Então é uma espécie de interação da radiação com a matéria, é ela que provoca o aquecimento do nosso planeta. Bem, um outro fator relevante para o efeito estufa perceba o seguinte: quando a radiação vem do Sol, os gases que se encontram nas camadas mais altas da atmosfera, eles são transparentes para essa radiação. Mas perceba que ao absorver e refletir, né, ondas, esses objetos e animais aqui, eles emitem uma outra radiação terrestre com outras características totalmente distintas da radiação fonte, né, da radiação proveniente da nossa estrela. E aí é fundamental agora essa radiação terrestre, ela vai afetar diretamente o que é a composição, né, da atmosfera, dos gases que se encontram na atmosfera. Então perceba, esses gases que antes eram transparentes para essa radiação solar, agora para a radiação terrestre, esses mesmos gases, né, alguns deles, né, na verdade, que se encontram na atmosfera, eles não serão mais transparentes, né? Na sua grande maioria, não serão mais transparentes, né? E aí um efeito, um ponto, né, fundamental para entender o efeito estufa é a composição da atmosfera. Esses gases agora, alguns serão opacos e outros transparentes. Esses gases serão opacos e transparentes para essa radiação que eu estou denominando radiação terrestre. Bem, quais são desses gases que compõem a nossa atmosfera, quais são transparentes para a radiação terrestre? São transparentes o gás nitrogênio, o gás oxigênio e o argônio, né? Existem outros aqui, mas eu peguei os principais. Então, esses gases eles são transparentes para a radiação terrestre e também são transparentes para a radiação solar. Tá? Já os gases opacos para a radiação terrestre são eles, né? O vapor de água, o dióxido de carbono, né? Ou gás carbônico, o metano, o óxido de nitrogênio, o ozônio, o CFC, essa sigla, né? Clorofluorcarbonetos, né? Então, os clorofluorcarbonetos cloro, essa sigla é cloro, flu e carbono, tá? E aqui HCFC, né? Hidroclorofluorcarboneto. Então, hidrogênio, cloro, flu e carbono. Esses elementos, né, que compõem essa sigla, né, são basicamente produtos, né, derivados, né, voláteis, por exemplo, do metano, do etano e do propano, né, que são lá que compõem um pouco os combustíveis fósseis, tá? Nosso petróleo.
Então, alguns deles também são emitidos em aerossóis, né? E outras, aparelhos de refrigeração, etc. Tá? Então, é o HCFC e o CFC. Então, esses são os gases opacos para essa radiação terrestre. O que significa dizer que quando a radiação terrestre encontrar na nossa atmosfera esses gases, eles vão fazer uma espécie de barreira, uma espécie de forno. Eles vão prender, eles vão aprisionar a radiação, não vão deixar essa radiação terrestre sair da atmosfera para o espaço, né? Elas vão ficar retidas, presas entre as camadas mais altas da atmosfera e o nosso solo, tá? Então, esses gases vão ter esse papel aí de aprisionar as radiações, né, na faixa do infravermelho, ou seja, a radiação térmica na forma de calor, que tem uma baixa frequência e um alto comprimento de onda, tá? Essa radiação terrestre, então, ela não vai escapar para o espaço, tá? Ela vai ficar presa numa espécie de forno, né? Um forno natural, né? O que é um forno? Ele aprisiona uma parte do calor ali dentro, né? Entre a atmosfera e o solo. Bem, esses gases que eu me referi aqui, que são os gases opacos, esses gases eles são chamados de gases do efeito estufa. E esses gases do efeito estufa, né? Veja, quando chega a radiação terrestre neles, né? Nesses gases, né? Esses gases têm ligações químicas, né? Covalentes e tal. Então, as ligações, por exemplo, covalentes, essa radiação, né, que chega aqui terrestre, ela tem fótons. Então, esses fótons interagem com essas moléculas, né? E aí essas moléculas elas vibram, né? Elas absorvem essa energia, né? Elas não são transparentes a essa radiação, elas vão interagir com essa radiação, então elas absorvem os fótons provenientes da radiação terrestre. E aí esses gases, ao absorverem essa radiação terrestre, que são fótons na faixa do infravermelho, elas vibram e, ao vibrarem, elas reemitem outra radiação, também na faixa, né, aí próxima do infravermelho, né, com características semelhantes, de baixa frequência e altos comprimentos de onda. Então, elas emitem novamente esses gases na nossa atmosfera, reemitem, na verdade, a radiação com essas características, e essa radiação vai interagir novamente, né, com a atmosfera e com o solo. Então, o ciclo se fecha, né? Então, você vai continuar tudo novamente, né? Essa radiação interage com o solo, com os animais, as plantas, eles absorvem, refletem, aquecem, geram efeito estufa, essa radiação terrestre volta, interage novamente com os compostos dos gases que encontram na atmosfera, aí reemitem e fica nesse ciclo, né, de absorção e emissão, né, interação desses gases com o solo novamente com os gases, e esse ciclo continua dessa forma, tá? Aqui a palavra reemite tudo junto, tá? Eu coloquei separado só para exemplificar, né, para mostrar que ocorre novamente uma remissão após os gases absorverem a radiação terrestre. Eles emitem novamente outras ondas térmicas, né, com essas características aqui, interagem novamente com a Terra e a atmosfera e o Sol, tá? Bem, então, em resumo, o efeito estufa é isso, pessoal. Agora eu vou tecer alguns comentários, né, referente ao efeito estufa. Então, sobre o efeito estufa, pessoal, né, quais são as observações mais relevantes que nós podemos colocar aqui? Primeiro, ele é um efeito necessário. Então, o efeito estufa é fundamental. Sem o efeito estufa, né, não haveria vida, digamos assim, como nós conhecemos na Terra, né? Então é fundamental que tenha, né, o efeito estufa. O efeito estufa ele é necessário. O problema é que o acúmulo desses gases na atmosfera faz com que o efeito estufa ele aumente, né? Então o aquecimento, né, que no final das contas vai gerar um aquecimento da Terra, esse aquecimento em excesso é prejudicial. A falta dele também não é boa, né, para a dinâmica da vida aqui no nosso planeta. Então, então ele é um efeito necessário, não pode ter falta, né, não pode ocorrer, por exemplo,
nós não vivemos sem o efeito estufa, e também o excesso dele, né, de gás na atmosfera também é prejudicial. Então tem que ter um meio termo aí. Então ele é necessário, né? Sem ele, né, a variação de temperatura do dia e da noite, então vai afetar aqui, já que o aquecimento ele afeta tanto a parte, por exemplo, do dia quanto da noite, né? Então esse aquecimento ele afeta diretamente a variação de temperatura, né? Ao longo do dia, essa temperatura que em média aqui na nossa região amazônica é de 25 a 30 graus Celsius, ela vai sofrer alteração, tá? Ao longo do dia. E ao longo da noite, né? Se não houvesse o efeito estufa, as temperaturas elas iriam cair para ir da ordem de menos 18 graus Celsius, né? Então seriam temperaturas bem abaixo do comum, do usual, como nós conhecemos, né? A gente sabe que as temperaturas aqui na região amazônica durante a noite caem um pouco, mas não chega a ser abaixo de zero, tá? Então aqui, sem o efeito estufa, isso alteraria tanto ao longo do dia quanto da noite as temperaturas como nós conhecemos. E quem é que provoca o efeito estufa, né? Então quem provoca, né, estudos já mostraram que a Revolução Industrial ocorrida lá no século XVIII, por volta do ano de 1750, afetou, né, agravou um pouco o efeito estufa com a emissão, né, das fábricas e tudo mais, com esses gases para a atmosfera. A queima de combustíveis fósseis, né? Então, os combustíveis fósseis, eles afetam, né, o efeito estufa, né? Por exemplo, o carvão, a queima do carvão, o petróleo, o gás natural, esses gases, né, eles contribuem lá para o metano, para o CFC, etc., né, para ser expelido para a atmosfera. O desmatamento, né? Então o desmatamento é um fator bastante importante no efeito estufa. Então, você desmatar, você construir, por exemplo, acabar com as plantas, né? Quando você vai construir, por exemplo, hidrelétricas, você vai inundar uma área, você vai acabar ali não somente com as plantas e os animais, mas isso também afeta, né, de alguma forma também o efeito estufa, né? Você acabando com as plantas. Vocês vão já entender um pouco melhor por quê, né? As queimadas também e outros fatores, né, que eu não coloquei aqui, que podem provocar o efeito estufa. Qual é a consequência do efeito estufa, né? Então, a consequência é o aquecimento global, né? Então, as condições climáticas, né, como nós conhecemos do nosso planeta, a variação de temperatura ao longo do dia e da noite será afetada. Isso altera toda a dinâmica, né, atmosférica, todo o metabolismo de seres, né, de animais e plantas que vivem, né, na superfície terrestre. Altera o ciclo do oxigênio, né? Então está aqui a questão do desmatamento aparecendo aqui, o ciclo do oxigênio, né? A gente sabe que, por exemplo, os animais, os seres vivos, eles absorvem o oxigênio, né? E eles absorvem e expelem, né? Eles expelem o dióxido de carbono, o gás carbônico, que é o CO2. Lembra que o CO2 ele afeta o efeito estufa. Então, se não tiver árvores, né, para absorver esse CO2, né, esse dióxido de carbono, ele vai para a atmosfera, lá as camadas mais altas, e ele vai começar, né, a acumular nessas regiões, e esses gases eles afetam, né, o nosso efeito estufa. Então, se você tem um reflorestamento, se você consegue, né, colocar mais árvores numa dada região, né, então você começa a ter plantas que vão fazer exatamente o ciclo do oxigênio, né? Essas plantas elas irão absorver o CO2 e, né, expelir o oxigênio. Então esse ciclo, né, os seres vivos absorvem o oxigênio e expelem CO2. As plantas, pelo contrário, absorvem o CO2 e expelem oxigênio. Então essa troca, né, se ocorre essa troca, se as plantas estão devolvendo oxigênio, lembra que o oxigênio ele é transparente para o efeito estufa. Então o oxigênio não afeta o efeito estufa, tá? E a gente pode usá-lo, né, na nossa respiração. Ele pode subir para a atmosfera mais alta, que não vai ter problema nenhum, tá?
Então afeta o ciclo do oxigênio, afeta também o ciclo da água, né? Das chuvas, dos lagos. Então lembra que o vapor de água, ele é um dos gases do efeito estufa, né? Ele afeta o efeito estufa, são os gases do tipo opacos, a radiação terrestre, tá? Então o ciclo da chuva, do oceano, como nós conhecemos, né? Então isso vai ficar com o aquecimento global, essa evaporação ao longo do dia dos lagos e rios, né? Esses gases vão subir para a atmosfera e isso vai aumentar a temperatura porque esses gases afetam, o vapor de água afeta o efeito estufa, tá? Então veja como é que o ciclo da chuva, né, afeta aqui, altera a dinâmica desse sistema. Então a dinâmica atmosférica ela é afetada, né, e outros fatores, outras consequências também poderão contribuir aqui para o efeito estufa. E por que esse nome, né? Por que efeito estufa? Bem, pessoal, a gente sabe que quando as estufas tradicionais, né, esse nome efeito estufa vem justamente das estufas tradicionais como nós conhecemos, aquelas que vocês constroem para adaptar o ambiente para o crescimento de certas plantas, né, de certos vegetais. Então, o que você quer é controlar a temperatura naquele meio. Então você coloca, por exemplo, os floristas, os fazendeiros colocam, fazem uma casa basicamente, só que é uma casa toda cheia de vidros, né? Então o vidro ele é transparente para a radiação solar, né? Então a radiação solar quando chega, né, ela atravessa o vidro e vai interagir com tudo que está ali dentro, né? Com as plantas, com o piso, etc. E ao absorver e remitir essa radiação, agora a radiação do tipo semelhante à radiação terrestre, né? Na radiação basicamente na faixa do infravermelho, na radiação térmica na forma de calor. Então essa radiação, quando ela vai querer escapar, né, das paredes internas dessa casa de vidro, né, ela não consegue. Então o vidro ele é uma espécie de barreira, ele inibe a passagem dessa radiação infravermelha para fora da casa. E aí ela bate na superfície e reflete. Então a radiação térmica na faixa do infravermelho fica presa exatamente na estufa, né? Ali através das paredes de vidro, né? Teto de vidro, parede de vidro, tudo ao redor desse ambiente é feito de vidro. Então você cria condições, né, propícias, né, para a radiação térmica na faixa do infravermelho tramitar, né, ser transmitida ali naquela região sem poder escapar. Então você criou uma espécie de forno, né? Você conseguiu aprisionar nessa casa de vidro a radiação térmica infravermelha. Então, da mesma forma que se dá esse processo dentro dessa estufa, né, o efeito estufa é semelhante a ele, né? Só que em vez de uma casa de vidro, né, o que faria o papel do vidro seria os gases, né, do efeito estufa, os gases opacos. Opacos aqui, a radiação terrestre, né? E aí eles ficam aprisionados entre a atmosfera e o solo e ficam interagindo, né, reinteragindo com a atmosfera, né, e com os objetos que se encontram na superfície terrestre. Ok? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!